24, exatamente metade, não é? Dos que costumamos estar. Vamos ver, então, se entretanto vem mais gente. Ninguém tem coisas para partilhar. Então eu posso falar de partilha nestes 2 ou 3 minutos, se ninguém tiver, não é? E é uma partilha de partilha. Alguém tem partilha para fazer? Parece que tem. Mauro, pronto, então já não faço. E tem também a Carla, pronto. Sou eu. Então, bom dia. É um poema chamado Urgência. Chama-se Urgência e vou declamá-lo. Uma criança, nesse momento, suspensa na incerteza, entre dores reais e imaginadas, entre vontades próprias e recebidas, ela aguarda. Aguarda o quê? Aguarda quem? Aguarda quando? Algumas ideias e certezas de origem vaga lhe entregaram. Alguns caminhos que não são para hoje lhe acenaram. Alguns modelos, algumas pessoas agindo ao seu redor lhe colocaram. Em algum dia, longínquo, tomou em suas mãos o giz de cera e se maravilharam em volta dela. Mas agora, essa criança, ela acredita que não sabe desenhar. Do corpo, ela sabe algumas partes, alguns processos, sabe os nomes, mas a sua proximidade e residência no corpo não lhe serve de investigação ou sequer de moradia. O que sente essa criança? Paira abstratamente como nuvem e projeta numa sombra de galeria de personagens infinitamente encadeados. Por vezes se manifesta o que elas sentem em lágrimas, fúrias, cansaços, em alegrias, diarreias ou trombadas. E amanhã, como tudo indica, essa criança lhe dirão o que fazer e o que não fazer. E nem sempre ouvirão, porque o oposto terá ocorrido. O caso dessa criança é urgente. Alertem todos os alarmes, sacudam travesseiros e espelhos, revirem vizinhanças, famílias, ônibus escolares, avisem amigos, inimigos e desconhecidos. E preparem-se para grandes emoções. Agradecida, Mauro. Que lindo. Temos mais 2 mãozinhas levantadas hoje também. A Carla gostaria de fazer uma partilha da belezura. Hoje, na falta, temos 3 partilhas da belezura. Carla, só não estamos te ouvindo. O seu som não está saindo. Alguém está ouvindo a Carla? Carla, tenta tirar o fone, que às vezes o fone atrapalha o som. E você precisaria falar para a gente ver o teste. Se você puder tentar falar, para ver se nós conseguimos te ouvir. Talvez ouvir a Thaís, então, enquanto a Carla tenta comunicar. Uma sugestão é sair da reunião e entrar novamente. Aí o som pode retornar, tá bom? Agradeci. Thaís? O microfone está fechado, Thaís. Desculpa. Boa tarde a todos. Uma belezura. Eu até me confundo se existirá alguma diferença, alguma semelhança entre a partilha da belezura e os pequenos nadas, que a Tina costuma nos trazer. De repente, juntamos isso tudo num caldeirão e transformamos num belo diário, num belo livro. Mas é assim, eu comecei a tutoria com uma menina de 8 anos, que está matriculada no 3º ano do 1º ciclo, e pouco lê e pouco escreve.
É claro que para ela já lê muito e escreve muito, claro que sim. Ela conversou comigo que ela tenta aprender a ler, porque escrever já consegue fazer algumas palavrinhas. E então, claro, dentro das questões, até explicando para ela, porque foi o nosso primeiro momento do quem sou eu, o que é ser uma tutora, e o que é tutoria, e perguntando o que ela tem vontade de fazer, ou conhecer, ou aprender. E ela disse que tem vontade de saber mais sobre o sistema solar, porque está nos livros, e como ela ainda não lê, não consegue compreender. E que quer buscar uma maneira de conhecer mais sobre o sistema solar. Ela até já tem uma pergunta, quer saber como é que as estrelas se juntam. E pronto, lá falamos sobre isso. E foi um primeiro encontro, e eu não quis que se estendesse muito, porque eu falei para ela, olha, Antônia, nós hoje vamos ficar por aqui, e nós vamos estar juntas novamente, você pode contar comigo sempre que precisar, sempre que se lembrar de alguma coisa, quiser me dizer alguma novidade, enfim, algum questionamento. E eu disse para ela, você entrou na escola hoje antes das 8 da manhã, porque seus pais te deixam muito cedo, porque vão trabalhar. E depois da escola, você já foi para o ATL, porque a sugestão da professora é que a menina tem dificuldade e que a menina precisa de um ATL depois da escola. E você saiu do ATL já quase 7 da noite. Então, nós vamos terminar por aqui, tá bem? O que nós fizemos hoje, o que nós conversamos, eu gostei muito de conhecer você e saber tantas coisas. E a belezura vem, que ela fez uma carinha de descontentamento e disse, eu não quero ir embora. E tá aí a minha belezura. Bom, Thaís, isto hoje está a começar bem emocionante, não é? Antes de escutarmos a Carla, eu que tenho a mania de fazer observações, comentários, tu tens uma oportunidade ímpar, para além de libertar essa criança desse horário contínuo, Uhum. que é aproximá-la daquilo que se chama uma metodologia de leitura escrita das palavras significativas, ou palavras-chave, ou métodos 28 palavras, há muitos nomes. Se ela está interessada em estudar o sistema solar, se ela fixar o termo Sol, por exemplo, ela tem a palavra tem a raiz de al, el, il. Ela vai lá ter o resto de Sol, ela vai passar para Sul, brincando com as palavras. Se faz estrela, tem o es, as, is, os, imediatamente. O lá, estrela, tem o lá, lé, li, lo, silabação. Aquilo um pouco que o Paulo Freire fez em Angicos, com as palavras que eram significativas para com aquelas pessoas. Para essa menina, palavras significativas são aquelas que ela utiliza para estudar o sistema solar. Portanto, se quiseres, até falar com a professora ou o professor dela, porque ela não está no terceiro ano. Ela não tem dificuldades de aprendizagem. Ela está numa escola que tem a obrigação de ensinar a ler e a escrever, que tem a obrigação de garantir o direito à educação a todos, e mais, quem tem dificuldades é a escola. Então que as resolva. Vamos levar um caminho de fraterna, tranquila, mas efetiva exigência. É assim que nós temos de ser. Se estamos a fazer uma tutoria de uma criança ou de um jovem que está numa escola, está no terceiro ano e não sabe ler nem escrever, não poderemos deixar passar impune. Teremos, com calma, fraternidade, humanidade, que lhe queiram falar, que lhe queiram pôr o adjetivo, mas falar com a professora e dizer, não pode ser assim. Falar com a escola e dizer, não pode ser assim. E dar a mão à professora, ajudá-la, porque ela precisa. Então, Thaís tem já uma missão imediata, que é, para além do contato com a escola, a professora, se for possível, não é? Levar a criança a fixar as palavras-chave, chama-se assim, palavras-chave, de onde irradiam todas as outras.
em 1970 e tal, não me lembro, eu levei do Brasil para Portugal uma metodologia, na altura chamava-se método, não uma metodologia, que é o método das 28 palavras, palavras geradoras. Eu estava com jovens de 14 e 15 anos que não sabiam ler. Eu peguei neles, entre aspas, né? E apliquei essa metodologia. Ficou bem caro, naquela altura não havia computador, era por correio, uma embalagem com tudo aquilo, ficou caro, mas valeu a pena. Eles chegaram a ler em 3 meses, brincámos com aquilo. E uma das palavras era sol. Uma das palavras era a palavra sol. Então, por que não fazeres um adentramento da alfabetização linguística brincando com a criança, brincando, olha, que palavra é esta? Depois ela vai perceber. Hoje nós temos 2 grandes personalidades da tutoria, estou a falar sério, Conrado e a Marta Caldas, 2 grandes amigos, mas parece que a Carla, que já tem condições de falar, e antes de pedir ao Conrado e à Marta, ou à Marta e ao Conrado, para falarem sobre a sua experiência de tutoria, vamos ouvir então a Carla. Grata, professor. Obrigado, eu, Tânia. Então, Carla, já consegues comunicar? Está difícil, é? Bom, vamos então entrar no assunto de hoje e depois a Carla, quando conseguir, vai. Então, Conrado, dá-se a vez às senhoras, não é? Eu penso que sim. Vamos ouvir falar um pouco de tutoria na prática. Marta, poderás começar? Bom dia, gente. Vocês me ouvem bem? Muito bem, Marta. Que bom. Obrigada, professor, pelo convite, como sempre. É um prazer estar aqui. E queria saber quanto tempo eu tenho e o que especificamente seria legal abordar aqui nesse encontro. A minha própria experiência, o quanto eu aprendi com isso, que continuo aprendendo, ou o processo, como a gente desenvolveu o processo na 115? As 2 coisas, elas estão ligadas. Sim, estão muito ligadas. Então vamos pensar no máximo, se exigir-me autorizar, no máximo de 10 minutos, tá bom? Porque depois o Conrado também vai entrar e depois iremos às perguntas dirigidas à... Ótimo. Então, vou tentar resumir aqui tudo que a gente passou. Mas é importante lembrar que antes da gente fazer a tutoria, a gente passou por uma tutoria, por uma experiência como essa, com o professor Pacheco, e nós nos encontrávamos para vivenciar esse processo. Primeiro, um grupo com o professor, e depois esse grupo nós tivemos 2 pré-adolescentes com a gente, nós fomos colocar a tutoria em prática, então nós fizemos contato com a família dessas meninas, eram 2 para a gente começar, né, nesse nosso grupo, e então nós vivenciamos com elas a experiência da tutoria. E depois desse processo de vivenciar com as meninas essa tutoria, e a mãe delas acompanhando, estando presente sempre, nós começamos o processo na escola. Então, em 2020 nós exercitamos o processo de aprendizagem e fizemos. Em 2021, nós levamos... Eu estava gestora de uma escola pública de anos iniciais, então nós já estávamos nesse processo de construção, de nos percebermos uma comunidade de aprendizagem, e desenvolvemos esse passo a passo que o professor tem sempre compartilhado aqui, da gente estar atento ao nosso PPP, da gente elencar os nossos valores para trabalharmos, da gente ter os nossos combinados de convivência. Então, todo esse passo a gente foi construindo.
E quando nós estávamos para iniciar o ano de 2021, nós comunicamos às famílias que nós teríamos turmas pilotos. E aí, no caso, seria uma turma piloto. E abrimos um Google Forms para os pais se inscreverem. Divulgamos e abrimos. Então, o que era para ser uma turma com no máximo 25 crianças, porque era o que a gente tinha na escola enquanto turmas, nós tivemos 60 famílias se inscrevendo. E isso porque nós dissemos que não ia ser possível atender a escola toda, porque nós estávamos começando esse processo. Mas como era algo que nós já vínhamos desenvolvendo, muitas famílias queriam participar e participaram. Então, nossa grande questão era como ter tutores, porque na estrutura escolar nós tínhamos uma professora que queria fazer esse trabalho de tutoria, e eu estaria junto com ela, porque mesmo que fossem 25 crianças, eu, como gestora, fui tutora, e a colega que trabalhou comigo inicialmente foi Marta Escárdua, mas logo em seguida, com essa busca, a professora Ana Karina também veio, então conseguimos montar 2 turmas. Naquele tempo, a gente estava na pandemia e a gente precisava de mais tutores para poder, de fato, a gente colocar aquilo em prática. Eu já tinha vivenciado, Marta também, mas ainda era muito novo. Então, o professor Pacheco fez vários convites, vários vieram, e muitos estão aqui conosco hoje. Então, nós pudemos fazer uma tutoria, num primeiro momento, de 1 para 1. Era um tutor com uma criança e, consequentemente, com sua família, porque o trabalho era conjunto, simultâneo, família, criança, não tinha como separar, mesmo na pandemia. E até por conta da pandemia, foi um processo que, no meu olhar, foi positivo, porque nós podíamos estar em cada casa. Marta, todas as famílias tinham acesso à internet, quem não tinha, a comunidade providenciou, a comunidade escolar providenciou. Então, nós tivemos doações de celulares, nós tivemos pacotes de internet sendo feitos para que todas as crianças que estavam nesse grupo pudessem participar. E também tivemos o cuidado de envolver crianças, inclusive dos povos originários e crianças que moram na periferia de Brasília. Então, nós tivemos crianças que eram aqui do plano piloto, que moram perto da escola, mas tivemos também aquelas crianças que os pais acreditam que dentro do plano nós temos escolas melhores. E ao contrário do que a gente busca, que é a criança estudar perto de casa, elas acabam vindo estudar longe de casa. Mas a gente conseguiu, nesse período, como ninguém ia para a escola, era tudo em casa, nós conseguimos fazer isso. E aquelas crianças que necessitaram, a gente levou material, inclusive impresso, material físico, até a casa das crianças, porque nós tínhamos crianças que ainda não estavam alfabetizadas. Então, a princípio, era um critério trabalharmos com crianças alfabetizadas, crianças que deveriam estar cursando 4º, 5º ano. Contudo, nós pegamos crianças do 2º e do 3º ano. Então, nós fizemos uma turma com crianças de 8 a 10 anos e com várias classes sociais envolvidas. Então, num primeiro momento, era um tutor para uma criança. É claro que acabou que eu e Marta tivemos um pouco mais, ficamos com 3 a princípio, e a proposta é que até o meio do ano seria esse trabalho 1 a 1, porque a gente acreditava, e deu certo, que as crianças teriam construído uma certa autonomia para darmos prosseguimento no trabalho seguinte, que seria trabalhar com grupos, porque criança ensina criança, elas aprendem umas com as outras. Então, esse trabalho começou na 115 e nós, tutores, continuávamos um processo de formação, porque o nosso trabalho a gente fazia durante a semana e no sábado de manhã a gente se reunia. Durante todo o semestre, a gente se reuniu todos os sábados.
E esse foi um processo também riquíssimo, porque a gente também aprendia uns com os outros, a gente trazia casos, como é que estavam as nossas tutorias, como é que estavam os nossos processos com essas crianças, quais os problemas que surgiam da criança não dar conta de fazer, por exemplo, pelo celular, e hoje, pela manhã, agora, eu estou pelo celular conversando com vocês, então, até o acesso à internet, quando falhava, então, o material que a criança precisava, tudo isso a gente compartilhava e tentava sanar ao longo desse processo. E uma coisa que também para mim foi fundamental foi eu aprendi a me gerir, a me autorregular em muitos aspectos, inclusive com relação à minha própria agenda, porque enquanto gestora eu não deixava de fazer esse trabalho com a escola como um todo, mas a gente tinha muito mais encontro com as turmas pilotos, porque nós também estabelecemos uma reunião, a princípio foi semanal, depois foi quinzenal, com as famílias, para que as famílias entendessem o que é que nós estávamos propondo. Então, era preciso que o pai e a mãe soubessem que naquele dia, naquele horário, aquela criança precisava estar diante do celular, ou do tablet, ou do computador, para trabalhar com o seu tutor ou tutora. Então, ele tinha aquele encontro semanal e ele aprendia também a gerir o seu tempo, a fazer a sua agenda, a estabelecer qual era o dia de encontro com o tutor, como ele ia registrar a tarefa que ele tinha que executar, como seria essa devolutiva, para a gente poder ter o que nós aprendemos ser a evidência de aprendizagem. Como essas crianças estavam processando tudo isso e tendo cuidado para que elas não ficassem muito tempo na tela, porque esse foi um cuidado que a gente teve, já que elas tinham que estar, né, pela escola pelo menos 2 horas, então isso tinha que fazer parte desse tempo escolar delas também. E os pais compreenderam, acompanharam e se reuniam com a gente semanalmente, até para dar um feedback de como é que estava sendo esse trabalho, porque criança pequena, ela precisa, gente, ser monitorada, ser orientada. Então, quando a gente perguntava para a criança o que é que você quer aprender, a princípio, tinha criança que nem sabia, enquanto que outras já vinham com uma ideia toda elaborada do que elas queriam desenvolver. E isso também a gente percebia que a criança, às vezes, começava com uma proposta, dali a 2, 3 encontros, elas queriam mudar para outra proposta. Então, trabalhar essa questão emocional, trabalhar a perseverança, trabalhar o envolvimento dessa criança com o seu próprio processo, fazia parte da tutoria. Então, tudo isso foi acontecendo simultaneamente, né? Então, cada tutor tinha que ter o seu registro de como estava a sua criança, do que estava propondo, do que ela estava conseguindo dar de devolutiva. E eu digo para vocês que a gente conseguiu uns 75%, eu não coloco 100%, apesar de que em processo de aprendizagem foi 100%. Todos aprenderam, todos cresceram, tutores e tutorandos e familiares, né? A gente viu a mudança da relação de mãe e filho acontecendo, de pais e filhos acontecendo, na forma de tratar, o cuidado de como ouvir a criança, sabendo verdadeiramente escutar e percebendo qual era a necessidade da criança, para que a gente pudesse fazer as mediações e intervenções necessárias. E isso trouxe uma mudança na relação entre a família, porque a gente estava ali com essas famílias quinzenalmente, logo depois do início, né, para que eles pudessem tirar suas dúvidas também. Então, foi um trabalho muito gratificante, que reverbera até hoje. Eu tenho devolutiva dos pais que passaram por esse processo com a gente, mostrando como essas crianças construíram suas autonomias, como elas conseguiram fazer agenda e estabelecer seu calendário, algo para mim hoje é fundamental. A gente ensinou para eles a pregar na parede mesmo, os pais ajudavam, tinha uns que colocavam na geladeira os horários para as crianças aprenderem
a se perceber, a se regular, e como que elas podiam fazer para acompanhar esse processo que era delas. Como que elas iam, aos poucos, se responsabilizando pelo momento de estudo e de aprendizado delas. Então, foi um ano gratificante, porque depois nós voltamos para a escola presencialmente. Alguns tutores continuaram com a gente no segundo semestre, fazendo à distância, mas nós estávamos presencial na escola. E eu fui para trabalhar com Marta dentro de sala de aula e com Ana também. De manhã e à tarde nós nos alternávamos. E nós criamos espaços na sala de aula e fora da sala de aula, e as crianças tinham liberdade para construir e continuar os seus projetos que a gente começou no primeiro semestre. Então, eram vários projetos, mas a gente tinha momentos coletivos. E era muito lindo dos pais chegarem e verem as crianças no espaço escolar, sem que a gente precisasse estar em cima delas o tempo inteiro, elas sentadas, trabalhando em grupo, desenvolvendo seus projetos. Então, foi uma coisa muito rica e muito linda, eu não me canso de dizer, porque foi um aprendizado, de fato, da gente ver as crianças construindo, desenvolvendo a sua autonomia, sabendo se autorregular emocionalmente também, sabendo poder dizer o que sentiam e o que estavam pensando sobre determinado assunto. Então, assim, era muito lindo ver que eles levantavam a mão, eles começaram a criar o código de 1, 2, 3, ou seja, via que um estava com a mão levantada, aí vinha outro, já levantava assim, aí vinha outro, já levantava assim, para participar. Isso foi deles. Então, assim, os combinados estavam visíveis, né? A gente sempre estava atento para que eles não se dispersassem naqueles momentos que eram dele. Então, gerir o seu tempo, gerir o seu espaço, faz parte do processo da tutoria. E tudo isso foi acontecendo assim simultaneamente, mas nós estávamos conscientes desses processos, desses espaços. E trabalhamos isso também com as famílias, né? Para que eles pudessem realmente fazer aquilo que estavam aprendendo. E claro que no início a gente tinha que ter cuidado de saber se eles estavam ali com a gente, se eles não estavam se dispersando em outra tela. Nós tínhamos encontros, que lindo, Mauro. Nós tínhamos encontro em grupo também, para que eles trocassem, e foi muito lindo que depois que nós voltamos, a gente também proporcionou um momento para que eles compartilhassem os projetos que eles tinham desenvolvido na escola, com todos os colegas, inclusive nos outros turnos. Então, eles conseguiram mostrar e apresentar para as famílias o que eles desenvolveram ao longo desse ano. Então, assim, tem muita coisa linda que aconteceu e a gente, de fato, pôde trabalhar o que são os valores, o que é o valor respeito, o que é o valor solidariedade, o que a criança ensina a criança, o que é o preciso de ajuda. Então, as crianças realmente não vinham só a nós pedir ajuda, elas iam até os colegas para pedir ajuda, e elas faziam isso também pela internet, porque grupos se formaram, parcerias se uniram a partir desse trabalho, e as mães apoiavam esses encontros, sabiam que eles iam conversar sobre um projeto, iam desenvolver alguma coisa, amizades que continuam até hoje. As crianças, algumas saíram da escola, porque a gente vai até o 5º ano, e os pais tiveram cuidado de colocar na mesma escola para mantê-los juntos. Então, isso também aconteceu como consequência de todo esse processo de tutoria, que é um processo muito rico. Nesse início de ano, eu recebi a devolutiva de 2 mães que as crianças acabaram indo para uma escola particular por escolha dos pais, e as crianças foram destaque nessa escola particular de elite aqui em Brasília. Foram as crianças que mais leram durante o ano de 2023 e receberam uma premiação. 2023 é recente, né? E não só foram as que mais leram, como se destacaram nos processos de aprendizagem da escola. Eram crianças que sabiam argumentar, eram crianças que colocavam as suas opiniões amorosamente, aprenderam a se colocar, aprenderam a...
E assim a gente continua tendo. Para onde eles foram, eu tenho buscado ter um feedback dos gestores com quem eles estão, para saber como é que eles têm procedido nesse processo. E, assim, o que mais eu sinto é que a gente não tenha, de fato, uma continuidade no sistema para esse processo, que é muito lindo. As crianças acabam criando estratégias e dizendo, professor, mas eu não gosto disso, não é assim. Por que tem que ser assim? Eles são tidos como questionadores. E que bom, né? A gente sabe o quanto isso é bom. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa se fortalecer para avançar mais. Esse sempre foi meu sonho. E esse é um pouquinho de tudo que eu vivi durante esse processo de tutoria e continuo aprendendo, por isso que eu continuo por aqui, porque eu sei que todos os dias a gente aprende e é nessa diferença de pensar um dos outros que a gente mais aprende, gente. Sabe? E a gente aprendeu a ouvir aquele que não pensa como nós e a respeitar isso. E outro valor, outra ferramenta que nós usamos muito durante esse processo foi a comunicação não violenta. E isso faz parte da minha vida até hoje. A gente aprendeu a ouvir o colega trazer a sua opinião, a sua posição, e aprendeu a escutar. Porque nós que somos adultos, a gente ouve alguma coisa que às vezes toca na nossa ferida, a gente já quer se justificar, a gente já quer se corrigir, a gente já quer ponderar alguma coisa, e a gente ensina isso às crianças. E quando a gente ensina também essa escutatória, como falava o Rubem Alves, é diferente. A gente trabalha o valor amor. Então, a gente aprende a vivenciar esses valores e aprende que as crianças são criativas, que elas precisam de espaços e oportunidades para se manifestarem em toda a sua potencialidade. Eu acho que é um pouco disso, né? É, E obrigada pela atenção e pelos corações. nós é que agradecemos, Marta, e valeu a pena ir além dos 10 minutos, podia ser muito mais. Tem aqui gente que também pratica, ou já praticou tutoria, mas hoje eu propus que apenas 2 testemunhassem, porque foi uma experiência longa, um semestre inteiro, com cerca de 50 e tal, creio eu, tutores, não é? Mais de 50 tutores, de muitos lugares. Então, ainda bem que tu aceitaste. Como vês, tutoria é algo bem complexo, que passa pela gestão do tempo, espaço, pelos valores que nós preferimos, etc, etc. Não é apenas o perguntar à criança alguma coisa e fazer um roteiro de estudo, é muito mais do que isso, muito mais. Esta semana eu recebi um vídeo do Luís, que mostra que realmente as crianças rapidamente aderem e não são um obstáculo. Elas percebem a intenção do adulto, aderem e se melhoram, não é? É muito bom. Vamos ver então agora o Conrado, que participou como tutor à distância, mas que se envolveu totalmente no processo. Terá certamente muito que nos dizer. Eu estou aqui a ver o número de pessoas que estão connosco e gostaria de sublinhar o seguinte: estamos 61 pessoas e desde que começou este ciclo, em fevereiro, nunca baixou de 50. Está sempre 54, 56, hoje está em 61, o que mostra que realmente as pessoas vão fazer e estão a fazer. É diferente, não é? Aqueles que ficaram, fazem. E eu vos agradeço em nome das crianças. Vamos ouvir o Conrado. Bom dia, boa tarde para quem está fora do Brasil, né, em Portugal. Bom estar com vocês de novo. Já faz um tempinho, né, que eu não vejo alguns rostinhos. Agradeço o convite, a confiança, Zé. Como você me ensinou, o que vocês querem saber? Como é que eu posso ajudar? Acho que a Marta já deu uma bela, uma contextualizada, né? Pelo que eu sei desse processo aqui, visto que eu não tenho acompanhado, vocês estão estudando essa nova construção social de aprendizagem,
né, esse novo conceito de escola, de educação, e vocês adentraram na temática dos dispositivos pedagógicos, né, sendo a tutoria um deles. Então, como já disse, eu fui tutor nesse período lá junto com a Marta, na 115 Norte, estando em Petrópolis, que é a minha cidade, aqui no estado do Rio de Janeiro. Lugar esse que aqui eu já coloco o tom para que todos saibam de como eu chego nesse encontro, né? A gente passa agora por um momento de crise climática novamente, depois da tragédia de 2022, que foi uma das maiores da história do nosso país, né? Então, hoje a gente está revivendo tudo isso. E eu coloco isso sempre para que as pessoas que estão nos ouvindo possam entender esse campo, né? Que ainda embora tenha um objetivo muito claro aqui, que é falar sobre tutoria, a gente não pode ignorar os outros aspectos que compõem o ser humano que vos fala, que sente, né? Que chora, que se alegra também. Mas então, dado esse tom, eu gostaria de saber as curiosidades. O que vocês querem saber? Eu vi aqui que teve gente perguntando da quantidade de tempo, né? Frequência de cada tutoria, se vocês têm alguma demanda mais específica, ou se eu posso falar de uma forma mais genérica sobre esse processo. Conrado, tu fazes a pergunta, o que é que querem saber, não é? Porque é um hábito. Se alguém quiser perguntar, é evidente que pode. Eu iria sugerir que tu falasses daquilo que foi mais significativo dessa experiência de meio ano e das dificuldades que tu possas ter encontrado. E o que é que tu aprendeste com tudo isso? E te agradeço. Maravilha. Vamos lá, então. O que eu aprendi com tudo isso, né? No começo da tutoria, o nosso objetivo é estabelecer um vínculo. E isso foi já de cara um grande desafio, porque eu aqui em Petrópolis, né, conhecendo uma criança de uma outra realidade lá do Distrito Federal, que eu antes nunca tinha tido contato, também com a sua família, porque existia essa figura, né, a base da tutoria, então era essa relação triangular, né, o tutor, criança e um membro da família. Então, como é que eu ia estabelecer esse vínculo? Porque sem vínculo não há aprendizagem. Não se preocupe em passar conteúdo se antes você não conhece a criança, se antes você não conhece a família. Então, já de cara, esse foi um grande desafio. Principalmente pela questão do tempo. A gente tinha 15 minutos. No início foram diários, 15 minutos diários. E eu lembro de um dos princípios da escola, do projeto, era a responsabilidade, né? Um dos valores mesmo. E o princípio que se desdobrava desse valor era a pontualidade. Na primeira tutoria, meu tutorando se atrasou 8 minutos, sobraram 7. Eu não poderia fazer diferente se não encerrar o encontro dentro dos 15 minutos previstos. Porque senão eu estaria ensinando a ele que ser irresponsável não tem problema. Então, mais uma vez, tudo que a gente faz está dentro de um projeto político-pedagógico, que está fundamentado na matriz axiológica de todos os educadores. E que as suas ações são regidas por uma carta de princípio. Eu acho que esse passo a passo vocês já fizeram aqui. E aí a gente chega na tutoria, que é como é que a gente dá vida a isso tudo que a gente construiu? Nesse campo mais filosófico, nesse campo mais do entendimento pedagógico da equipe. Então, já foi o primeiro desafio. Você tem 7 minutos. E aí, vai valendo, estabelece vínculo.
Então, eu comecei a perguntar coisas sobre a história da família, quais eram os sonhos deles, o que que eles queriam, por que que eles estavam naquela escola, e o que que eles faziam. E aí eu descobri várias coisas, várias coisas. E registrei tudo. E daí, no segundo encontro, eu comecei a construir o currículo de subjetividade do aprendiz. E aí, vocês acredito que vocês já tenham tido uma aulinha, né? Antes da aula, para pararem de dar aula, sobre como que a gente faz isso. A gente parte dos pilares da educação da Unesco, né? Aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer, aprender a saber. E aí eu perguntei o que ele queria fazer. E aí ele me disse que queria construir jogos de computador. E aí eu perguntei por quê. Ele me disse para ganhar dinheiro. E aqui eu faço um parênteses, outro desafio. A gente está fazendo uma tutoria, que é um dispositivo pedagógico, só que a gente serve a algo maior, a um projeto de educação. E eu conhecia muito bem o projeto de educação da 115. Não à toa me disponibilizei voluntariamente para ajudar. A gente não está formando crianças para ganharem dinheiro, para serem melhores umas que as outras, para competirem entre si. Mas o meu tutorando tinha 8 anos de idade. E a realidade que ele vinha era uma realidade que o pai e a mãe dele saíam todos os dias de casa, fazendo com que ele se sentisse abandonado para ganhar dinheiro. Ele ouve isso desde que ele é pequeno. Como ele poderia ter um objetivo diferente? Se a única coisa que ele conhece é isso. Então, nesse primeiro momento, essa justificativa do educando dá uma dica boa de para onde que a gente tem que caminhar, que é construir esse entendimento crítico, emancipar esse pensamento, que ainda está registrado, que ainda está formatado dentro dos moldes bancários do pensamento. Só que, num outro momento, porque a gente, embora esteja fazendo a tutoria de 1 para 1, nós, educadores, nos entendemos enquanto equipe. Ninguém está sozinho. O nosso trabalho não é solitário, é um trabalho solidário. E a gente se reunia entre os tutores. E nesse momento, eu lembro de ter acontecido um episódio que aí eu gostaria de destacar por conta dos aprendizados que o Zé acabou de pedir para que eu compartilhasse, né? Inclusive, esse diálogo está registrado no meu artigo que eu escrevi sobre justamente esse processo na 115, é um relato de experiência, posso disponibilizar, se não já está, no qual o, o tutor ele comete um pequeno deslize que leva a pesquisa do tutorando ao que a gente chama de mero fichamento. E como todo dispositivo pedagógico, ele pode ser bem usado ou ele pode ser mal usado. O importante aqui é a gente ter sempre a praxis pedagógica como fundamento. O que é isso? Eu faço uma ação e necessariamente reflito sobre ela, ajustando para depois poder gerar uma nova ação. E assim a gente vai, em equipe, se formando. Então, a partir desse relato que foi dado de um dos tutores, a gente chegou nessa construção desse conhecimento, de que a justificativa da pesquisa, ela é um ponto-chave nesse primeiro momento que o tutor está dialogando com a criança. Porque é ali que muitas das vezes o tutor vai conseguir focalizar mais a necessidade que aquela criança está manifestando.
aquele sonho, aquele desejo que ela está tentando compartilhar, tentando comunicar com você, daquilo que ela quer, daquilo que ela gostaria de fazer, é, na verdade, ela dizendo, olha, é isso que eu preciso. E às vezes a gente não tem isso muito claro, como eu disse, né? Então é papel do tutor identificar essa necessidade. E nesse diálogo, quando o tutor perguntou, o que você quer saber? O aluno falou, o aprendiz falou assim, quero saber sobre o corpo humano. Ah, e por que você quer saber isso? Ah, é para me conhecer melhor. O tutor considerou isso como satisfatório. Ah, ok, né, uma boa justificativa. A pesquisa se deu para um lado de quais órgãos existem, quais são para que cada coisa serve, e aí começou um estudo do corpo humano que nada ajudou a esse aprendiz a se conhecer melhor. Então, o tutor não dá respostas. O tutor faz perguntas, mas não qualquer pergunta. Lauro de Oliveira Lima disse que a gente precisa de uma motivação, né? Para a gente aprender. É preciso de uma motivação. E o papel do tutor é destacar essa motivação de uma forma muito clara, em palavras, a partir daquilo que ele conseguiu garimpar e filtrar das falas, das formas, das linguagens que o aprendiz utiliza para dizer aquilo que ele quer. Então, o diálogo foi por aí, e qual é a dica que eu dou? Aí vem, né? O que eu aprendi com isso? Para que o diálogo pudesse ter ido para um lado que depois ele acabou indo, né? Porque a gente revisitou e ajustou esse processo e a coisa acabou indo para esse lado. Na hora que o aprendiz fala, para me conhecer melhor, né? Pergunta de novo, e por quê? Por que você quer se conhecer melhor? E quando o aprendiz foi questionado, ele disse, para lidar melhor com as minhas emoções. Então, o que você realmente quer é aprender a lidar melhor com as suas emoções. Aham, tá aqui o objeto da pesquisa. Não está naquilo que ele falou antes. A gente está orientando a pesquisa. O primeiro passo é delimitar o tema. Qual é o tema caro a esse aprendiz? É aprender a lidar com as próprias emoções. É isso que ele quer. E por quê? E aí eu perguntei né, o tutor perguntou de novo, por que você quer isso? Aí ele explicou assim, porque às vezes eu perco a cabeça, sabe? Acabo me deixando levar pela raiva e magoo as pessoas que eu amo, por dizer e fazer o que não devo. Então, o que ele queria saber era como lidar com as emoções, e a justificativa é para não magoar aqueles que ama. Aí sim, a gente tem um bom início de processo. Porque se a gente não se atentar no início, gente, aquele dito é muito pertinente aqui. Não importa a velocidade com que você caminha, se a direção está errada. É muito mais importante a gente apontar para a direção correta, para a direção que faz sentido. Então, acalme o coração. Ai, mas esse aluno está chegando naquele conteúdo que tem da BNCC e do não sei mais o que, já está atrasado. Sem ninguém atrasado. Acalme o coração. A direção é muito mais importante do que a velocidade. Então, esse aluno chegou em conceitos como psicologia, psicanálise, filosofia, comunicação não violenta, meditação, tudo isso que promoveu, de fato, um aumento no autoconhecimento dele, das emoções, com que ajudou. Então, o que a gente aprende aqui? A pergunta que eu tenho que fazer, ela tem que ser refletida. A Marta falou do texto do Romeu Alves da escutatória, e lá ele diz,
Quando alguém nos diz uma coisa, a gente deveria responder 1 minuto depois. Porque se a pessoa me diz uma coisa, eu de prontidão já respondo, eu não ouvi o que ela disse. Não dá, não é humanamente possível. Então, outra dica, que vocês escutem. E escutem aqui dentro de novo. E escutem, escutem. E sempre refletindo. Essa pergunta que eu quero fazer para o aprendiz vai levá-lo para mais perto do que ele precisa? Se sim, eu faço. Se não, eu continuo calado, refletindo. E deixa isso claro. Eu estou em silêncio, refletindo sobre o que você me disse. A criança vai perceber que ela está sendo ouvida. Ela não vai continuar, ela não vai te respeitar por isso, ela não vai ficar. Não, ela vai se sentir valorizada. Essa pessoa está pensando sobre o que eu disse. Nossa, então eu devo ser mesmo importante. Mais uma dica para construir vínculo. Mostrar que o que a criança diz é importante. E, bom, é claro que a tutoria ela é um dos dispositivos, ela não resolve tudo, mas é um bom ponto de partida para a gente conseguir, de fato, transformar a educação e, quem sabe, um dia começar a inovar, né, Zé? Bom, se quiserem falar alguma coisa, acho que eu já disse muito, na hora de ouvir um pouquinho. Conrado, então, diz para mim a idade dessa criança que queria se conhecer melhor. A dessa, eu acho que era 9, né? 9 anos. Era 9 anos, era 8 ou 9. E, bom, e ela cresceu muito, não só em idade, como, sei lá, formação experiencial, como eu falo. Bom, eu estava aqui a escutar, agradeço, quer ao Conrado, quer à Marta. Se pudesse disponibilizar o que tu escreveste, será ótimo, Conrado. Se a Marta tiver alguma coisa escrita também, porque no final do ano vai haver livros para publicar. Já avisei, não é? Então, o que é que eu posso acrescentar? Quando o amigo Conrado fala das necessidades, identificar necessidades, o que o Conrado fez não foi só identificar a necessidade, foi qual é a necessidade que está por detrás da necessidade enunciada. É este trabalho que aborda outros domínios que não apenas da cognição. Na cartinha de hoje, é curioso, quando eu escrevo alguma coisa, e no mesmo dia acontece algo semelhante. E, portanto, eu hoje escrevi, como se aprende a lidar com emoções, não é? Porque o tutorado mais difícil que eu tive tornou-se mais fácil no espaço de 4 dias. Que já vos contei a história, não vou contar, fiquem tranquilos. Foi aquela criança que chegou, com 9 anos, e eu lhe perguntei o que é que ele queria, ele disse que queria matar os professores. Pronto, a partir daí foi ótimo, porque ele depois deixou de querer matar o professor. Então nós vamos ter na sala virtual do Google a tutoria de tutores e tutoras. Não sei se a Ludmila quer falar sobre isso, porque nós vamos distribuir, entre aspas, os nossos companheiros e companheiras por tutores. Durante a próxima semana, peço à Zizi, a Tino, Maura, a Valéria, toda esta gente também que está aí a acompanhar-nos, para negociar essa distribuição, de modo que cada tutor de tutores possa ir à sala virtual, ver o que é que lá está, ok? E até pode conversar na sala virtual se houver um acordo de horário. Nesta semana que vem, cá vai a tarefa para casa, para além daquelas que já falamos, que é a questão do projeto educativo, a questão do regulamento interno, a questão do minuto a tempo de autonomia, a questão da matriz axiológica, de princípios, tudo isso, que tem de estar mais ou menos organizado até ao próximo encontro. Foi isso que nós combinamos até o fim de março. Mas esta semana eu gostaria que praticassem a tutoria pelo menos 1 hora em cada dia. Já pedi, volto a pedir. Em abril serão 2 horas. Em maio, 3 horas. Em junho, todo o tempo. Com
Só um, ok? Se quiserem fazer com vários, também podem, mas vamos devagar, como disse há pouco o amigo Conrado, citando a poeta, o mais importante é a direção. Vamos então, esta semana, gerir 3 espaços com esta nossa criança. Ele vai poder utilizar, se for o caso, sala de aula, a biblioteca, a internet, que é qualquer lugar. Depois, em cada mês que vem, vai aumentando o número de espaços, mas isso eu falarei depois. Nos próximos 2 sábados, falaremos muito sobre tutorias, mas sobretudo sobre avaliação. Não no próximo, já no próximo ainda vamos insistir na tutoria, e eu vou perguntar quem é que quer passar de 1 para 2 ou para 3. Há pouco o amigo Luís perguntou qual era o número ideal. Nós fizemos um estudo de 29 anos e o número crítico está entre 7 e 15. Muitas vezes eu ouvi diretores de escola a dizer: mas não podemos fazer turmas de 15, nem turmas de 7. Eu respondi: porquê? A pergunta que eu faço. E quando fomos fazer as contas, o número de alunos da escola a dividir pelo número de professores dava 1 para 7. Então, porquê é que há turmas de 30, de 20, de 25? Porquê? Porquê é que não se pode ter? E quando eu trabalhei em várias escolas como tutor voluntário, eu lembro-me de uma delas, não vou dizer o nome, eu tinha 12. O que eu fazia com eles, presencialmente, era uma reunião de 20 minutos por dia. 20 minutos. Nesses 20 minutos eu perguntava a cada um o que é que ele fez. Eu sabia, durante o dia, eu acompanhava-os através da internet, sabendo onde eles estavam, com quem eles estavam, qual o professor que estava com eles, qual a pessoa que com eles estava. E acompanhava muitas vezes presencialmente. Mas, em termos de planejamento, planificação, criação de roteiros de estudo, avaliação, eram 20 minutos em que eles faziam comunicações, apresentavam com PowerPoint, por escrito, enfim. Eram apenas 20 minutos. Apenas 20 minutos. Não é preciso mais. Com 12. Com 12. Com um, há um bocadinho o Conrado falou, eram 15 minutos para começar. O que importa é perceber que nós não vamos dar aula. Nós vamos criar roteiros de estudo. Se a criança anuncia uma necessidade, nós construímos 1, 2 ou 3 perguntas do currículo triplo, não é? Para ela registrar e procurar no dia seguinte. Nós não damos respostas. Nós escutamos a criança e vemos o que é que ela apresenta como evidência de aprendizagem, mas isso ficará para o próximo dia, porque estamos a chegar ao meio-dia do Brasil, às 3 horas de Portugal. No dia 30, penso que ainda são 3 horas de diferença, mas no dia 31 vai mudar a hora em Portugal. Estai atentos a isso, senão perdemos o contacto. Tá bom? Não sei se alguém quer falar, está aqui a Flávia, com a mão levantada, está a Ana Rita. A Ana Rita, creio que poderá ficar com... Bom, não vou dizer, vamos ver durante a semana. Estava a pensar já no tutor da Ana Rita, na sala virtual, mas vamos ver depois. Zizi, vê quem está para falar, por favor. Abaixaram a mãozinha e ficou a Ana Rita mesmo. A Carla tinha levantado, mas eu não sei se ela já conseguiu o áudio. Ainda não, Carla. Não conseguimos te ouvir, infelizmente. Deve ser algum problema com relação à sua programação. Aí depois eu posso te dar uma ajudinha, se você quiser, depois da reunião, tá bom? Então, a Ana Rita está com a mãozinha levantada. Ok, obrigada. Bom dia e boa tarde a todos. A minha pergunta é bastante rápida. Eu criei já a sala virtual na semana passada. No entanto, criei 3, decidi criar 3 e queria só esclarecer que uma delas é em relação a 2 turmas completas que eu tenho, de quase 30 alunos, 2 vezes por semana, ou seja, 2 turmas, cada turma 1 hora por semana e têm 27, 28 alunos cada uma. A outra eu criei para um trabalho como professora de apoio, tutora, para uma criança a qual eu acompanho ao longo do dia,
durante o tempo que eu tenho disponível, em que não estou a fazer outras coisas, e acompanho essa criança em sala de aula, no recreio e também, se possível, durante a altura a seguir às aulas. Portanto, essa é uma das também áreas que eu gostaria de perceber melhor de que forma é que eu poderia ser útil para esta criança, que tem muitos problemas de agressividade, de dificuldade em gerir as suas emoções e de relacionamento com os seus pares, principalmente. E a última sala virtual que eu criei foi para o meu trabalho após a escola, onde eu estou, por ser uma escola internacional na Suécia, chama-se Fritids, é tudo junto, mas é um período mais lúdico, onde nós fazemos trabalho criativo, trabalho projetos, fazemos diversas coisas. E no meu grupo de 5 professores a 6, temos cerca de 80 crianças. Portanto, vamos gerindo os grupos e já várias vezes tentámos fazer assembleias e diversas atividades colaborativas, mas também agradecia toda a ajuda possível para eu poder tentar aplicar melhores métodos com os meus colegas, nesse caso. Ana Rita, eu estou surpreendido, não é? Eu ficaria por apenas uma sala, mas tu saberás, porque tens muita gente contigo e eu não sei até que ponto é que tu vais conseguir dar resposta a tudo, mas pronto. Eu tenho em vista uma tutora para ti, mas isso falaremos depois à parte, como aliás tenho para outros. Perfil, por exemplo, do amigo Léo, que está aqui, leva-me a ligá-lo também ao perfil de pessoas que estão aqui. Eu sou casamenteiro, eu junto as pessoas, é essa a minha tarefa. E, portanto, eu tenho estado a observar o que as pessoas dizem, o que não dizem e tal. E portanto, agora, antes que me esqueça, Sandra, vamos ter reunião no dia 1, na Secretaria de Educação. Vamos ter. E antes vamos ter um encontro, tá bom? Mas a Ludmila depois falará contigo e convosco. Mas fica atenta. Então, meus amigos e minhas amigas, está aqui o Helder a perguntar sobre a questão do verso família na tutoria. Isso nós vamos também abordar, a relação da escola com a família, com a comunidade, com a tutoria também participada pelos pais, por agentes educativos locais. Estamos já com 4 minutos para além da hora, estão 60 pessoas aqui, o máximo foi 63. Eu estou agradavelmente surpreendido, como é que aguentam, não é? Fiquei, enfim, em dívida para com o Conrado e a Marta, não é? Espero poder pagá-la. E não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, senão iríamos ficar por aqui. Já deixei a tarefa para casa e... Amigo, a Ana Rita está com a mãozinha levantada e solicitando falar. Então vá lá, Ana Rita. É rápido, só queria justificar porque é que eu criei as 3, mas que posso claramente retirar, porque quando estivemos em comunicação pós-reunião sobre como é que deveríamos fazer ou não, eu percebi, ou foi-me dito, que se tínhamos distintos projetos ou distintas áreas ou turmas, que o melhor era separar. Mas, claro, eu posso escolher uma das áreas para ter na sala virtual e trabalhar, focar-me só nisso, mas a minha realidade de trabalho é esta confusão toda. Mas posso escolher uma delas para o nosso trabalho aqui. Bom,
Eu apenas fiz um comentário, acho que tu és capaz de gerir tudo isso, mas eu gosto de partir apenas de um para um, Ok. para chegar longe. Mas pronto, estamos então agora no momento da despedida. Ficai em paz, da minha parte, é isso que eu vos desejo, um bom fim de semana, e no próximo dia iremos trabalhar gestão de espaço e tempo e começar a preparar instrumentos de avaliação de portfólio com evidência de aprendizagem. Ficai em paz, grato, Conrado, grato, Marta, Zizi, Tina, Léo, Mauro, Valéria, aqueles que vão cuidando de preparar estes encontros. Até logo. Obrigado, Marta. Obrigado, Conrado. Parabéns aí pela trajetória. Lindo. Beijo grande, amigos. Eu que agradeço a escuta atenta de vocês. Marta, bom revê-la, querida. Tchauzinho, bom fim de semana, gente. Agradeço a todos. Até o nosso próximo encontro.